Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, lemos o seguinte: O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Mais para frente, no capítulo 9, versículos 8, 9 e 10, Deus diz a Noé e a seus descendentes, a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês. Qual a relação entre a nossa época e a de Noé? Como as coisas chegaram a esse ponto naquela época e hoje, e como o povo de Deus deve proceder atualmente para fazer a diferença em seu tempo. São questões que vamos examinar enquanto estudamos sobre Noé, a aliança da preservação. Em Gênesis, nós temos 3 relatos aqui essenciais, importantes, que vão do capítulo 5 até o capítulo 11, versículo 9. Primeiro, a linhagem de Adão, Gênesis 5, de 1 até o capítulo 6, versículo 8. Segundo, a linhagem de Noé, Gênesis capítulo 6, versículo 9, até capítulo 9, versículo 29. E as linhagens dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, Gênesis 10, até o capítulo 11, versículo 9. Você lê as genealogias? Quero dizer para que você leia, são essenciais, são importantes. Deus deixou registrada essas genealogias porque são úteis, são importantíssimas para entendermos a história da redenção, a história do povo de Deus e os acontecimentos históricos anteriores a Noé. É o que veremos hoje, de Adão até Noé. São momentos importantes. Gênesis é o livro do começo, do início de tudo, é narrado aqui. Vimos que Deus colocou a inimizade entre a descendência da serpente, a descendência do mal, a descendência satânica e o descendente da mulher. Mas Deus iria preservar a descendência da mulher e o seu descendente. O mandato cultural foi cumprido por ambas descendências, por todos os seres humanos, podemos dizer. O mandato é uma autorização que alguém confere a outra ou a outrem para que em seu nome praticar
certos atos, mandato. Ou seja, resumindo em uma palavra, procuração. Deus deu mandato cultural, social e espiritual ao homem, ao ser humano. E todos, e aqui especialmente narra no capítulo 4 de Gênesis, a descendência de Caim. Caim matou seu irmão e com isso Deus conversou com ele e Caim fugiu, retirou-se da presença do Senhor, diz o versículo 16 do capítulo 4. Caim foi habitar numa terra, num lugar chamado Nod, a leste do Éden, e casado, sua mulher engravidou e teve um filho, e Caim pôs o nome nesse filho de Enoque. E Enoque, esse primeiro filho de Caim, tão amado por Caim, que Caim edificou uma cidade e colocou o nome na cidade de Enoque, o nome de seu filho. Grandeza, né? Caim construiu uma cidade, então a descendência de Caim já sabia o que era uma cidade, construiu, e todo aquilo que uma cidade necessita. Também os descendentes de Caim, teve um que construiu, criou, fez os instrumentos musicais. Diz-nos a Bíblia aqui em Gênesis 4 que Jubal foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. E também o irmão dele, Jabal, que era um descendente de Caim, também habitavam em tendas e possuíam gados. Então havia o desenvolvimento da agricultura, da pecuária e da metalurgia. Caim era agricultor, né? Diz-nos a Bíblia, aqui em Gênesis 4. E então havia esse desenvolvimento, cidades, músicas, instrumentos musicais, agricultura, pecuária e a metalurgia. Tubal-Caim, outro descendente de Caim, ele era artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Olha que interessante, havia toda uma tecnologia para se criar um instrumento cortante do ferro, do bronze. Você sabe fazer isso? Também não. Mas Tubal-Caim sabia o que era o minério, sabia o que era bronze, sabia o que era ferro, e com isso construiu instrumentos que cortavam, armas e tudo mais. E a descendência de Caim cumpriu o mandato cultural e o povo de Deus, né, a descendência da mulher também, em todas as épocas, o povo de Deus se beneficiou disso. Hoje, entre os que são de Cristo Jesus, nós temos metalúrgicos, temos músicos. E isso se dá porque todos os seres humanos continuam a ser, ainda que de maneira limitada, portadores da imagem de Deus. Uma imagem distorcida,
sim, mas continuam sendo portadores dessa imagem de Deus. Então, esse desenvolvimento cultural é importante, esse mandato, porque Noé, quando recebeu a ordem para construir a arca, aquele grande navio naquela época, Noé tinha toda a tecnologia para a construção. E Noé, nós sabemos que Noé era um agricultor também. E Noé, ele recebeu a ordem para construir a arca e teve condições para construí-la, porque já havia todo esse desenvolvimento. E isso mostra a nós a graça comum de Deus a todos os seres humanos. Deus concede dons, talentos, a inteligência para todas as coisas por causa da sua graça. Graça é um favor imerecido, favor que ninguém merece, mas Deus concede. E essa graça comum atingiu a todos os seres humanos, atinge ainda a todos os seres humanos. E aqui em Gênesis nós vimos que contribuiu para um ambiente no qual a salvação deveria ser executada. E no Novo Testamento nós podemos ver isso na preparação dos tempos de Jesus para o seu nascimento. Tudo dentro da graça, soberania de Deus. Em Gênesis 4, vemos a descendência de Caim. E em Gênesis 5, final do capítulo 4, capítulo 5, nós vamos ver a descendência da mulher. Eva e Adão, após serem expulsos do paraíso, tiveram filhos, filhas, né? Além de Caim e Abel. E Abel morreu, mas Eva teve um outro filho e deu o nome de Sete. E esse Sete teve filho, o qual pôs o nome de Enos. E foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Um fato importante aqui é essa lista dos ancestrais de Noé. Dois fatos importantes. O primeiro é esse, que a partir do nascimento de Sete, ali naqueles momentos, foi que começou a invocar o nome do Senhor. E no capítulo 5, versículo 22, nós vemos Enoque. Enoque andou com Deus, que era um descendente ali de Sete, descendente de Adão e Eva. E importante isso, começou a invocar o nome do Senhor e andou com Deus. Enoque andou com Deus. Adoração a Deus, ao Deus único, já estava presente. Eles prestavam culto a Deus, o Criador. E a fé em Deus único era praticada por eles todos os dias, em cada aspecto da vida. Os seres humanos ali envolvidos na agricultura, na pecuária, na metalurgia, em todo aquele tempo, até que Moisés vai relatar aqui no capítulo 5, o versículo 26, diz que nasceu Lameque, filho de Metusalém.
E esse Lameque teve filhos e gerou Noé. Noé era um filho de Lameque. E esse Lameque colocou o nome de Noé porque ele tinha esperança, ele tinha confiança no Deus que iria consolar e confortar a todos. Diz que no versículo 29, deu-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então isso demonstrava que ele buscava o conforto de Deus. Esse mandato cultural sendo cumprido por todos, ambas descendências de Caim, como a de Sete, e o reino continuou como um palco para isso, para o cumprimento desse mandato. O pacto da criação foi mantido, aquelas ordens que Deus deu lá na criação, aquele mandato, aquele mandato cultural, espiritual, social, foi mantido. No âmbito do mandato social, predomina a desobediência, a rebelião contra Deus. Vemos isso em Gênesis 4, a descendência de Caim, que Caim teve um descendente que chamava-se Lameque, não confundir com o Lameque descendente de Metusalém. Esse Lameque diz-nos aqui no versículo 19 do capítulo 4 que ele tomou 2 esposas. Introduziu-se a poligamia, em total rebelião contra Deus e contra aquilo que Deus tinha determinado. Um homem, uma mulher se unirão e os dois tornarão uma só carne. Era o que Deus disse e ordenou e uniu o primeiro casal. Mas Lameque tomou para si 2 esposas. Uma chamada Ada e a outra Zilá. A Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que possuíam tendas, que habitavam em tendas e possuíam gado, e a Jubal, que era o pai dos que tocam harpa, e Zilá deu à luz a Tubal-Caim, que era o metalúrgico. E esse Lameque, além de afrontar a Deus com a poligamia, ele matou um homem, ele assassinou um homem, ele chamou suas esposas e disse: eu matei um homem porque me feriu, um jovem porque me machucou. E ainda ele escarneceu arrogantemente de Deus, dizendo, de certa forma, que ele estava preparado para suportar uma vingança divina em um grau muito maior do que o seu antecedente, o ascendente Caim suportou. Ele disse: se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Arrogantemente ele diz isso. A desobediência, a rebelião foi crescendo. Moisés vai registrar no capítulo 6, o versículo 1, que as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra, tiveram filhos, filhas, e num dado momento houve uma mistura das descendências maligna com a descendência santa. E os homens começaram a crescer em número e a revolta social piorou, a violência se tornou um modo de vida.
No versículo 11 do capítulo 6, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Mas Noé, no versículo 9, fala sobre as gerações de Noé. E diz que Noé era um homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. E teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé, no meio daquela humanidade pervertida, desmoralizada, em devassidão, em rebelião contra Deus, Noé era homem justo, íntegro e andava com Deus. Ele mantinha o seu casamento e a sua família e honravam a Deus. Eram totalmente diferentes naquele meio. E o mandato espiritual também foi corrompido. Porque a corrupção espiritual está integralmente envolvida com a deterioração social. A corrupção, ou seja, a devassidão, a perversidade, a depravação, a desmoralização. E o mandato de comunhão com Deus que o Criador tinha colocado diante de Adão e Eva, os nossos primeiros pais, havia sido desobedecido no Éden, quando eles comeram o fruto que Deus falou para eles não comerem e se esconderam e tentaram tapar as suas vergonhas por si. Mas Deus tinha feito a restauração dessa comunhão, tornar-se possível. Lá em Gênesis 3,15, como nós já estudamos. E agora por meio da descendência da mulher, por meio de Noé. E essa descendência de Eva nos mostra, ali a partir de 7, que alguns invocaram o Senhor, cultuavam, honravam, adoravam e caminharam com Deus, o Criador, o único Senhor absoluto. E a população cresceu em número, houve a mistura das descendências e a maldade cresceu sobre a terra. A raiz dessa maldade estava no coração das pessoas. Toda a inclinação do pensamento é originada no coração, era má. O tempo todo é o que disse Deus, quando ele viu a maldade, Moisés registrou que Deus, o Senhor, viu a maldade das pessoas, viu essa maldade se multiplicar na terra e que todo o desígnio do coração delas, das pessoas, era continuamente mal. Continuamente mal, ou seja, o tempo todo. E não podemos deixar de perceber que cada aspecto do reino de Deus foi afetado.
desde os aspectos espiritual, social, que estavam totalmente corrompidos, ou seja, uma perversão física, moral, algo podre, algo depravado, algo pervertido. Tudo estava corrompido e o cultural também acabou submetido à influência satânica e obrigado a servir ao mal. A mente, a vontade e as emoções do ser humano, todo o interior corrompido. Esse é o coração humano caído, totalmente podre, depravado, pervertido. É governado por desejos pecaminosos e todo homem é incapaz, não tem capacidade nenhuma de produzir qualquer coisa agradável a Deus sem sua graça salvadora. Nenhum ser humano agrada a Deus, produz alguma coisa que agrada a Deus por si mesmo, sem a graça salvadora manifestada em Jesus Cristo.